abençoados com todas as sortes de bênçãos na melhor noite de nossas vidas. Que bom estarmos juntos mais uma segunda-feira, começando mais uma semana. Eu creio que você já começou o dia confessando o Evangelho da Graça de Deus. É o que nós temos feito, temos procurado instruir os irmãos que nos ouvem, que estão sempre conosco, a começar a semana confessando a palavra, o Evangelho, a doutrina do Cristo ressuscitado, renovando a sua mente com palavras boas. Não permita que uma fortaleza fique na sua mente, sabe, te acusando, quer defendendo, ora acusando. O que deve permear a tua mente são as palavras do Evangelho da Graça de Deus. Quando acordar amanhã, pela manhã, diga: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu sei que Cristo vive em mim. Estas são as atitudes, as posturas que se deve ter quem foi cortado pela palavra da graça de Deus. Por falar em cortado pela palavra, que reunião maravilhosa. Se você não assistiu, assiste a mensagem de ontem, graça à palavra, que penetra. Que maravilha. Olha, aos domingos, nós temos experimentado uma ambiência totalmente favorável à manifestação do Espírito de Cristo. Temos visto o rosto, a silhueta, temos visto a alegria, sabe? A face bronzeada pelo calor do Espírito. As pessoas não querem ir embora. Começamos a reunião com bate-papo, com café, com suco, com chá, com torrada, com bolo, e ficamos ali 40 minutos, uma hora, e conversa, e bate-papo, e se abraça. Depois vamos a um louvor, fruto dos lábios que confessam o nome, e os irmãos que podem, então, experimentam uma palavra que arde o nosso coração. Ninguém querendo posição, ninguém querendo cargo, ninguém querendo lugar de ninguém, ninguém puxando o tapete de ninguém. Todos ouvindo o Evangelho da Graça de Deus. E terminamos o domingo assim, naquela alegria contagiante, na simplicidade e pureza devida a Cristo. Começamos hoje a segunda-feira com uma confissão, começamos então a tomar as rédeas da nossa vida. Esta semana eu creio que Deus chamará à existência as coisas que não existem, e como o justo vive por fé, eu já recebo no meu espírito como se elas já existissem. Pois bem, o tema da nossa mensagem é a profanação do... Como que foi aí, Só um minuto para me lembrar aqui. Você deve estar anotado aí. É porque eu me esqueci aqui. Profanação ao sangue da aliança. A profanação ao sangue da aliança. Me lembrei, a minha esposa amada me fez lembrar aqui. Me desculpe. Deu um lapso. Amados, eu preciso fazer entender a importância de se pregar o Evangelho. Ontem, antes da reunião, um irmão que estava conosco pela primeira vez, e hoje também um abençoado me mandou um áudio dizendo: Geraldo, para que pregar o Evangelho? Eu disse: abençoado, para que as pessoas não fiquem à mercê dos cães, para que as pessoas não fiquem à mercê dos lobos. Você sabe, grande parte das pessoas que nos ouvem estavam servindo servilmente, me desculpe aqui o trocadilho, aos lobos, aos cães. A eles enriqueceram, serviram, a eles colocaram as costas, serviram de transeuntes, colocaram as costas para que eles passassem. Tudo isto por quê?
Porque a palavra da graça de Deus não chegou, não cortou o eleito. E é preciso levar este conhecimento a todos quantos possíveis, para que eles saiam do domínio de homens maus e cruéis. Paulo disse nos seus dias: mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como que uma pessoa que está agora servindo ao bebedor truque, como que uma pessoa está lá na igreja do bebedor truque e ela pode sair daquele feitiço, daquela feitiçaria, daquela hipnose religiosa evangélica? Como é que uma pessoa sai da garra dos lobos que pedem para jogar o seu carro na fogueira bamba? Como é que uma pessoa está emaranhada até os dentes nesses covis de ladrões, pagando carnê de televisão, fazendo campanha, pagando dízimo? Como é que uma pessoa é despertada para que ela acorde e diga: gente, eu fui enganada a minha vida inteira? Quando se prega o evangelho. Quando você faz a palavra do evangelho arder no coração dessas pessoas. Então, é preciso fazer essas pessoas entenderem por meio da pregação do evangelho. E mais do que isso, é preciso fazê-las entender que uma vez cortado pela graça, ela não pode se permitir retroceder à lama, ao vômito, à lei. Eu tenho dito aos meus irmãos que têm a proximidade comigo, que têm o meu contato do WhatsApp: retroceder nunca, render-se jamais. Uma vez em graça, não há mais como retroceder. E infelizmente, muitas pessoas têm voltado, têm virado as costas para o evangelho da graça de Deus. Uns por carnalidade, porque quando há invejas, contendas entre os irmãos, Paulo disse: é certo que vocês são carnais. A carnalidade não é apenas adultério e prostituição. Como Paulo escreveu aos Coríntios, carnalidade faz parte de inveja, contenda, ciúmes, iras, porfias. Essas coisas é o palco da carnalidade que muitas das vezes faz os irmãos retrocederem à lei. Então é preciso dizê-las que quem retrocede à lei, quem volta para o pentecostalismo, quem volta para o samba lá para trás, quem volta para as práticas pagãs, a igreja tradicional tem práticas pagãs que profanam o sangue da aliança. Profanar o sangue da aliança é um desrespeito, é a violação do que é santo. A profanação da igreja tradicional tem arrastado dezenas de pessoas e eles acreditam que eles estão ali numa santificação. Na verdade, eles estão profanando o que é santo e santificando o profano, o que não tem nada a ver no âmbito espiritual. Porque quando uma pessoa diz: eu vou batizar este irmão para que ele se torne uma nova criatura, ele profana o que Cristo já fez na vida deste irmão. Porque o evangelho, é claro,
pela boca de Paulo, logo no começo dos séculos, que quem está em Cristo já é uma nova criatura. Se eu batizo alguém nas águas, eu estou profanando, eu estou violando, eu estou desrespeitando o que Cristo fez na vida de um irmão. Então, é preciso explicar a todos quantos possíveis que vocês não podem profanar o sangue da aliança. Vocês que estão em graça, vocês que ouviram a palavra da verdade e já experimentaram o dom do Espírito Santo, e vocês já fazem parte da natureza divina e compreenderam que o sacrifício de Cristo é único e eficaz, e que com aquele sacrifício ele vos aperfeiçoou para sempre. Se vocês pegam todo esse entendimento e voltam para a lei de Moisés, para jejuar, para comer a Páscoa judaica que a igreja insiste em chamar de Santa Ceia, mas não é santa, é uma blasfêmia, é uma profanação, porque o corpo de Cristo é a igreja. Se vocês pegam todo este conhecimento do Evangelho da graça de Deus, que dilacerou vocês de alto a baixo, que trouxe uma renovação do entendimento, que iluminou os olhos de vocês por conta de uma briga com um irmão, com uma discussão com outro irmão, e vocês abrem mão de tudo isto e voltam para a lei de Moisés, vocês estão profanando o sangue da aliança. E talvez alguém me pergunta, tá bom, e aí, existe algum problema? E o que vai acontecer comigo? Eu vou perder a minha salvação? Eu vou deixar de comer, de beber? Claro que você não pode perder a sua salvação. Assim como meu filho não pode deixar de ser meu filho. Ora, paternidade não se perde. Filiação também não. Mas o meu filho não quer viver sendo disciplinado por mim. Meu filho quer viver galardoado, presenteado, honrado, está nos primeiros, está junto comigo, usufruindo de tudo que eu tenho. Então, olha, o que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios da sua época, disse aos hebreus, no capítulo de número 10 e no versículo de número 27, eu vou ler o versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, errar o alvo, usar a carne, usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Claro, o sacrifício já foi oferecido. O que resta? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. É consumir os adversários e não os filhos. 28. Sem misericórdia, explicou Paulo aos seus ouvintes. Morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então olhe e preste atenção. Se alguém rejeitasse a lei de Moisés, deixava de ser filho? Não. Se alguém rejeitasse a lei de Moisés, ia para o inferno, como prega o sistema religioso? Também não. Se alguém rejeitasse a lei de Moisés, perderia a salvação? Também não. O que aconteceria quando alguém rejeitava a lei de Moisés? O texto é claro, sem misericórdia. Ele morria pelo depoimento de 2 ou de 3 testemunhas, quando ele rejeitasse a lei de Moisés. Então, qual era a penalidade? Qual era o castigo para quem rejeitasse a lei de Moisés? Para quem virasse as costas à lei de Moisés? Para quem fizesse da lei de Moisés caso perdido? Eu não quero saber, problema, não estou nem aí. O que é que acontecia? Diz aqui que a penalidade era 2 ou 3 testemunhas e estavam ali e esta pessoa morria, talvez apedrejada. Então diz no versículo 29,
Preste atenção. De quanto mais severo o castigo julgais, vos será digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e fez o quê? E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então Paulo disse, a lei de Moisés, se você rejeitasse, tu eras morto. Vinha 2 ou 3 testemunhas e tu morrias. E na graça, o castigo é muito mais severo. É severo em cima de quem? De quem profana o sangue da aliança. De quem desrespeita o sangue da aliança. De quem profana o sangue da aliança, o qual foi santificado. Leia o último versículo, a última frase. E ultrajou o Espírito da graça. A graça tem um Espírito com E maiúsculo. O Espírito da graça. O que se fazem nas chamadas igrejas, nos ditos altares, os pseudos pastores, é um ultraje ao Espírito da graça. Dizer o que se diz em cima dos altares, em nome de Deus, dizer e colocar Deus na primeira pessoa, interpretando a palavra ao seu bel prazer, aplicando paganismo dentro das reuniões chamadas evangélicas, oferendas pagãs na chamada religião evangélica. Se vem de Cristo a toda forma, se vem de Cristo com sal, com fita, com óleo, com tijolo, se oferece banhos, descarregos, feitiçarias, sim, leitura de mão, tudo isto está dentro da religião evangélica. Pastores que revelam CPF, pastores que... Eu já vi pastor dizer que era Deus que estava falando com ele, que o diabo estava dizendo a ele que uma pessoa entre eles estava em adultério. O diabo fofoqueiro. Meus irmãos, isto aqui é um ultraje que se faz ao Espírito da graça. Não profane o sangue da aliança. Não brinque com o Evangelho. Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá, e o terreno é fértil. De quanto mais severo o castigo. Meu amado, grande parte da chamada igreja está debaixo de mais severo castigo. Um povo que deveria usufruir da sua herança, gemendo, gritando por aí, ora vem Senhor Jesus, Maranata, eu não aguento mais. Um povo eleito, um povo debaixo da proteção divina, um povo que tem sobre a sua fonte um selo. O Senhor conhece os que são seus. Um povo que deveria viver alegre, feliz, usufruindo de saúde, de paz, serene, geme cabisbaixo, triste, apático, abatido, a boca afiada, a língua afiada, perdão, não consegue se reerguer. E uma abençoada me disse, para o crente tudo é difícil. Tudo é difícil para quem está debaixo de mais severo castigo, para quem profana o sangue da aliança, para quem ultraja o Espírito da graça. Meu amado, nós não fomos santificados com jejum neste pacto. Nós não fomos santificados com lavagem por meio de águas, chamadas orações judaicas. Nós não fomos santificados e nem temos comunhão comendo um pedaço de pão e bebendo um copo de suco. Isto é ritual pagão. Isto era uma festa ao deus Mitra. Isto é um paganismo
em que a igreja busca comunhão por meio de rituais de ordenança que Cristo rasgou, está registrado no Evangelho de Paulo aos Colossenses, diz que ele rasgou o escrito de dívida que constava de ordenança e que era contrário. Diz que ele retirou do meio da sua igreja, que vivia naquela época, e cravou na cruz, e consequentemente quem nasceu depois já veio sendo livre dessas maracutaias. Olha, em Cristo eu vos admoesto como irmão em Cristo, falo a verdade e não minto, não retornem à lei, não sintam saudade do coral, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é prata. Não tenham saudade da coxinha, da cantina com pimenta e caldo de cana. Isto enche o bucho, mas não alimenta o espírito. A verdade está em Cristo. A verdade é que com um único sacrifício, Ele te aperfeiçoou para sempre. Não viva debaixo de mais severo castigo. Renda-se ao Evangelho da graça de Deus. Diga não ao paganismo, diga não ao mitraísmo, diga não às feitiçaria evangélica, diga não às negociatas, diga não ao bebedor truque, diga não a todo e qualquer tipo de manipulação e comece a reinar em vida e viver em perfeita vitória, porque esta é a proposta do Evangelho da graça de Deus para a tua vida. Olha o que Pedro disse, e olha que esse homem não entendia muito bem dos mistérios insondáveis. Seu chamado era pregar o evangelho da circuncisão aos judeus que iriam passar pela parousia. Olha o que esse homem disse. Leia comigo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 20. Eu vou entregar tudo. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, disse Pedro aos seus ouvintes, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Ora, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento, e deixou-se enredar de novo, meu amado, uma pessoa pega o conhecimento, o pleno conhecimento da graça de Deus, chega num determinado time da sua caminhada, por conta de uma desavença, por conta do seu olho que agora fixou na carne, por conta de um problema pessoal com aquele irmão, ou com aquela irmã, ou com aquele irmão que está tocando, ou com aquele que está pregando, por conta disso, a primeira coisa que a pessoa faz é virar as costas, é profanar o sangue, é como se tudo aquilo que foi pregado não valeu de nada, é como se todo o conhecimento da graça de Deus, todo o esforço que foi feito para que ela se tornasse uma pessoa equilibrada e sadia, não valesse de nada, e ela volta a beber o óleo do bebedor truque. Olha o que esse homem disse no versículo de número 21. Pois melhor, Paulo disse, de mais severo castigo. Pedro disse aos judeus, aos seus compatriotas, Pedro disse ao das diáspora, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Uia! Zinfia! Esse cara pegou pesado aqui, meu amado. Meu amado!
pois melhor lhes fora nunca tivesse. Meu amado, deixa eu abrir um parênteses aqui a você que me ouve a primeira vez. Ainda tem tempo de fechar o ouvido e não ouvir o evangelho. Porque uma vez que você ouve e tem conhecimento, e você voltar para trás, você vai estar debaixo de mais severo castigo. É o que disse Paulo. Quem profana o sangue da aliança e depois vem dizer assim: eu estou no vento, eu estou na prova, eu estou no moinho, eu estou na moeda de Jeová, eu estou na moeda de Jeová, e eu estou na moeda de Jeová. Não é moeda de Jeová não, fi. É que na lei morria sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Na graça está debaixo de mais severo castigo. Profanou o sangue da aliança. E eu vou repetir, meu amado. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, depois de conhecer, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. E aí, aconteceu o quê? Com eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Havia um adágio judaico, né? Havia um provérbio, havia um dito popular judaico. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Ui! Meu amado, você pega o camarada chega até você, sabe? Mas sujinho de lavagem, meu amado. Ele vem com jejum, ele vem gritando que o diabo é sujo. Você desgraça e paz, ele já roda no tamanco. Aqui em cima dele aqui já tem uns 3 gárgulas, aqui uns 4 demônios. Ele já vem com os 4 envelopes de dízimo. Ele já vem com a porca, mas a porca vem mesmo na lavagem no focinho. Meu irmão, você lava a porca todinha. Você não sabe, né? Mas você lava a porca todinha, você esfrega Romanos 6,3 no focinho da porca. Aí você pega a orelha da porca, assim, a orelha... Aí você limpa a orelha da porca todinha com Efésios 2,8. Depois você pega Romanos 8, assim, pega assim naquele local, assim, onde os porquinhos ficam... Ali... Aí você passa ali Romanos e vai esfregando assim aquela esponja de Romanos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Você lava a porca todinha. Meu amado, enquanto você vai pegar água, quando você volta, ela voltou, está lá no chiqueiro da lei. Na imundícia da lei. Na podridão da lei, meu amado. Pedro disse, melhor você então não tomar esse banho da graça. Não ser purificado pela palavra. Meu amado, não faça isso. Não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Uma vez em graça, meu amado, você tem o dever, é sua obrigação a dar um bom testemunho de fé. A acreditar de olhos vendados que a tua família é bendita. Você tem que lutar, batalhar o bom combate da fé, meu amado. Você não pode retroceder, porque você tem que entender que aquele que luta por você é maior do que tudo. Quem está em graça está imbatível em Cristo, meu amado. É inadmissível alguém que foi cortado de alto a baixo pela graça voltar para trás para o chiqueiro podre da lei, meu amado. Chamar esses cães desgraçados, ladrões, que usurparam da vida,
preciosa dos filhos de Deus, de homens de Deus, meu pastorzão. Olha, mas... E eu passei por um deles. Ô, meu irmão, como é que tá? Vou ali na casa do meu pastorzão. Pô, teu pastorzão, meu irmão, o cara diz que você é o verme de Jacó. Você ouviu os pregadores no YouTube dizendo que você é um eleito, um herdeiro de Cristo? Poxa, ele estava com essa máscara do coronavírus, quando ele tirou assim, meu irmão, a focinheira da porca sujinha, escorrendo assim a lavagem. De quanto mais severo o castigo, será digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. É um ultraje quando você vira as costas para tudo o que Cristo fez por você. E Paulo, no capítulo 4, no versículo de número 8 dos Gálatas, e eu termino com esse recado. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são homens. Deuses, Jesus disse, vós sois deuses, sois filhos do Deus Altíssimo. Depois ele disse no versículo de número 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez ao rudimento fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Vê a conexão da palavra, vê as coisas espirituais com espirituais, rejeitando a graça, profanando a graça, volvendo-se para trás como um cão que volta ao vômito. Cão que volta ao vômito. E Paulo disse aos Gálatas, mas agora que vocês conhecem a Deus, tem um tom decepcionável na voz do apóstolo. Gente, mas agora, outrora, vocês serviam eles como deuses que por natureza não são. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecido por Ele? Como que pode alguém que foi conhecido, que conheceu a Deus como? Quando a espada do Espírito dilacerou a tua alma, quando a espada do Espírito entrou na divisão da alma e do Espírito, separou juntas e medulas, corte preciso, aonde ninguém entra, aonde olho nenhum vê, a espada do Espírito foi lá e te fez conhecer Deus. Você conheceu os mistérios insondáveis, você descobriu coisas que passou por Davi, por Jefté, por Sansão. Paulo disse que estava oculto de séculos e gerações, passou por essa gente toda, chegou até você. E o que é que você fez com isso? Como joia em focinho de porca voltou para a lama, como cão que volta ao vômito. Paulo disse numa perplexidade, como que vocês conhecendo a Deus podem voltar para esses rudimentos fracos e pobres que querem escravizar vocês de novo? Meu amado, de fato, de verdade, se manter em graça é um privilégio para poucos. Lutar pelo bom combate da fé não é para todos. É por isso que eu perguntei ao abençoado, aonde estão as igrejas que estiveram sobre a orientação de Paulo nos dias de hoje? Claro que ela está surgindo aqui no YouTube, porque esses que ouvem esse canal e os demais canais da graça de Deus não entram mais em vendilhagem, mas não entra mesmo. Os que voltam são como cães ao vômito. Os que voltam são como a porca depois de lavada vai comer a lavagem da lei.
desses bruxos, desses feiticeiros, desses vendedores de corpos de Cristo, desses mandingueiros. E essas pessoas que voltam atrás, eles quando voltam, eles se engrandecem. Olha, meu amado, vocês abrem o olho comigo, meu amado. Vocês abrem o olho comigo, meu amado, que se a palavra não der jeito, eu dou em vocês, pastores ladrões, feiticeiro, bruxo. Eu dou em vocês de berimbau, sou negão, meu amado. Meu amado, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, Deus me livre. Chega a me dar até, parece que me deram até química, mas chega a me dar até uma coisa, meu amado. Meu Deus, eu não me vejo no Siri canta lá na praia, a égua canta lá na mata, mas eu não me vejo mais nesse feitiço, meu amado, nesse mistério. Deus que me livre. Eu sou do Evangelho da Graça de Deus. Pode mandar um recado para os meus opositores. Vou morrer pretinho pregando o Evangelho da Graça de Deus. Luto até o fim dos meus dias para dizer que em Cristo a sua graça me basta. Nem para a direita e nem para a esquerda pode se levantar 1 milhão em Cristo, serei maior do que todos. Fica aqui essa palavra, meu amado, essa indignação contra os porcos, contra os cães que voltam ao vômito. Quero mandar um abraço para meus irmãos Maria Neuza de Miranda, em Carapicuíba, Nelson Santos de Cubatão, litoral de São Paulo, Marcos Rezende de Aracaju, Sergipe, Soraya Ribeiro de Goiânia, Goiás, Alceu Eusébio de Itaporanga, São Paulo, Georgette da Silva Moraes, minha irmã, aqui do Sarapuí, Duque de Caxias, Creuza Silva de Sorocaba, São Paulo, Manuel Ituber, aqui eu já repeti esse nome que é bonito demais, Georgette da Silva Moraes, meu amado, seu nome, isso aqui é um hino de louvor a Deus. Manuel Ituberá de Bahia, Família Oliveira de Contagem, Minas Gerais, Roque Gonçalves de Odessa, São Paulo, Ivan e Mel de Jequié, Bahia, Almir Nascimento de Recife, Tereza Aparecida de São Paulo, Edna e Laura de Dejandira, São Paulo, Edjarme Antônio de Santa Rita da Paraíba, Pedro Donizete Gomes de Anápolis, Goiás, Pedro Paulo de Sapezal, Mato Grosso, Adelino Pereira de Goiânia, Isabel Cristina de Brasília, Marisa Monteiro, Fabiana Paula, Sônia Vogando, Ceilândia de Brasília, minha irmã, minha companheira de muito tempo, estamos juntos, obrigado, minha irmã. Maria da Penha de Pouso Alegre, sul de Minas, Carminha Santos, Alagoinha, Bahia, Sérgio Luque de São Paulo, Douglas Fernando de Quatigá, Paraná, Verênia Mendes, Gilvan Pedro do Rio Grande do Norte, Maria Alice de Oliveira de Camaçari, Dilcilene de Moraes de Belém do Pará e Luiz Alberto Almeida Modesto. Mandar um abraço também para o meu irmão gêmeos, Hudson, meu irmão do olho azul, eu chamo de meu irmão gêmeos, porque somos muito parecidos, ele com o olho azul e eu com esse olho marrom, pêssego. Quero mandar um abraço também para o meu irmão Genivaldo. Genivaldo, eu não aguento mais ficar longe de você não, cabra. Eu preciso te dar um cheiro, te dar um abraço, tá muito difícil sem você. Mandar um grande abraço para o Valnei e a Angélica, esperando vocês para tomar um café. Mandar um abraço para todos os irmãos que se reúnem aqui no Sarapuí. Mandar um abraço para todos os meus irmãos em Belo Horizonte. E dia 12 de setembro, mas com praga ruim ou não, com coronas de Covid ou não,
dia 12 de setembro eu estou em Salvador. Berimbau já na graxa, já coloquei aqui a minha pimenta de cheiro, minha chouriça, e dia 12 de setembro, meu irmão, o pau quebra. E quero também mandar um abraço para minha irmã Ruth Martins, essa aí, fiel até a alma. Um grande abraço, minha irmã Ruth Martins, e a todos os irmãos que se reúnem aqui no Sarapuí. Me despeço debaixo de uma confissão. Quero dizer que você é aperfeiçoado em Cristo, o melhor da criação de Deus, e que para nós, que já fomos experimentados, já passamos no fogo da palavra e saímos de lá reluzente no espírito e estamos vivendo em gratidão, nós podemos dizer: retroceder nunca, render-se jamais. Fiquem debaixo desta palavra até amanhã, querendo o Pai. Assim é, graça e paz.